Olá a todos, essa é mais uma videoaula da nossa disciplina de tópicos especiais em Teoria da Arte, em que eu vou falar um pouco, fazer uma breve introdução à grande obra do romantismo inglês, que é a Balada do Velho Marinheiro, do Samuel Taylor Coleridge. Trata-se aqui de uma pequena introdução para introduzir vocês então nesse universo onírico e fantástico da obra do Coleridge. Samuel Taylor Coleridge, autor da Balada do Velho Marinheiro e outras obras, foi um dos nomes mais importantes do romantismo inglês. Ele viveu entre 1772 e 1834. E ele se destacou não apenas pelo seu trabalho propriamente literário e poético, mas principalmente como crítico literário. Ele foi um dos mais importantes críticos literários da sua época. Ele era muito amigo de um outro poeta inglês chamado William Wordsworth, que viveu entre 1770 e 1850. E foi em companhia dele que ele publica, em 1798, as Lyrical Ballads, ou seja, as baladas líricas, junto com outros poemas, que foi um verdadeiro marco do romantismo inglês. Para vários críticos e historiadores, é a obra que dá início ao romantismo na Inglaterra. Um dado interessante a gente saber sobre o Coleridge é que ele tinha um problema com dependência do láudano, ou seja, do ópio. O láudano era um remédio que era ópio diluído em álcool, geralmente vinho ou uísque, e era um remédio amplamente empregado na Europa desde o século XVIII e era usado no tratamento de quadros de dor. Coleridge fazia uso do láudano para tratamento de várias doenças. Ele tinha gota, reumatismo e outras afecções. Os historiadores dizem que desde criança já era usado o láudano para o tratamento dos seus problemas de saúde. O problema era que, na época, a medicina desconhecia os efeitos colaterais do ópio e também não sabia que ele desenvolve, com o seu uso constante, uma dependência química. Então, o Coleridge sofreu com essa dependência ao longo de grande parte da sua vida. No momento em que ele escreve a Balada do Velho Marinheiro, o seu vício estaria provavelmente no começo. Mas uma característica importante a se considerar sobre o ópio é que ele pode conduzir a estados de devaneio, a uma espécie de estado de sonho acordado, que é um pouco o clima que conduz essa grande obra poética. Na origem do poema, segundo então Wordsworth, essa é uma declaração que ele fez já no século XIX. Então ele conta que eles estavam caminhando ao longo de Quantock Hills, rumo a Watchet, e no rumo dessa caminhada planejou-se o poema do Velho Marinheiro, baseado num sonho, como disse o Sr. Coleridge, de seu amigo, o Sr. Cruikshank. A maior parte da história foi invenção do Sr. Coleridge, mas certas partes eu sugeri. Por exemplo, que algum crime fosse cometido e acarretasse sobre o velho navegante a perseguição espectral, como consequência desse crime e de sua própria errância. Wordsworth prossegue: eu estivera lendo as Voyages de Sherlock 1 ou 2 dias antes, que, enquanto contornavam o Cabo Horn, viram várias vezes albatrozes nessa latitude, a maior espécie de ave marinha, a envergadura das asas podendo chegar a quase 4 metros. Note-se que a leitura sobre viagens marítimas, aventuras marítimas, era a moeda corrente entre o final do século XVIII e durante todo o século XIX. Então, esse tipo de narrativa também é uma influência muito importante para a construção desse poema. Prossegue Wordsworth. Suponha, disse eu, que você represente o marinheiro como tendo matado uma dessas aves ao penetrar o Mar do Sul, e que os espíritos tutelares dessas regiões transportem a todos no barco para vingar o crime. Também sugeri a navegação do navio sendo empreendida pelos mortos, mas não me recordo de que eu mesmo tenha tido alguma coisa mais que ver com o projeto do poema. Então, na origem do poema está, na verdade, uma colaboração entre Wordsworth e Coleridge. Wordsworth dá várias ideias a Coleridge, mas a sua construção, a execução em si do poema, com suas imagens poéticas, seu uso peculiar da rima e do ritmo, a escolha de palavras determinadas é toda devida a Samuel Taylor Coleridge. Alguns dos principais temas desenvolvidos neste poema são os seguintes. Em primeiro lugar, o marinheiro
que é o narrador da história, ele surge como um visionário, alguém que passou por experiências extraordinárias e sobrenaturais que estão além da experiência comum da maior parte das pessoas. Ele é um ser errante que está condenado a contar a sua própria história. Isso ele explica no final do poema. Ele fala que ele é obrigado a contar essa história para várias pessoas, né? Um pouco para purgar a sua culpa. Então, na origem desse tema, há também correlações com a lenda do judeu errante, que seria a figura do judeu que tem uma cruz marcada na testa e que está impossibilitado de morrer e vaga mundo afora, né? Além de outras lendas de homens condenados a vagar pelo mundo. A Balada do Velho Marinheiro também é uma narrativa de crime e expiação e, portanto, tem uma referência cristã. Isso aparece, por exemplo, no fato de que o albatroz que ele mata será colocado no seu pescoço à maneira de uma cruz. Apesar das referências cristãs, Coleridge parece revelar uma espécie de panteísmo, porque a natureza, tal como é representada no poema, ela surge como uma entidade orgânica, total. Ela responde às ações do marinheiro e possui também as suas dimensões sobrenaturais. Vejam que a natureza aparece dotada de aspectos sublimes, a tempestade, o gelo, as regiões distantes, né? Tudo isso vai surgir, então, como uma sublimidade que revela dentro de si essas dimensões sobrenaturais. Esses fenômenos naturais aparecem dotados de vários simbolismos. Então, ao longo da leitura, é importante observar, por exemplo, como aparece a figura do Sol, a figura da Lua, sendo que para alguns autores, inclusive, a figura do Sol é apresentada como maléfica, enquanto que a Lua é apresentada como benéfica. Também a chuva é apresentada como um elemento de redenção. E, da mesma maneira, os seres que habitam o fundo do mar no momento da calmaria são dotados quase que de vontade própria. Eles brilham, eles se movem e eles revelam, assim, um outro aspecto da natureza que está além do racionalismo e além da percepção propriamente objetiva ou científica. Então, a poesia, para Coleridge, ela está ligada nessa obra com a ideia do devaneio romântico. Ela está ligada à dimensão do sonho, à dimensão do onírico, que é um aspecto que será explorado pelo romantismo em oposição ao racionalismo então vigente. Para Coleridge, a imaginação é uma forma de apreensão diferenciada da realidade. É uma apreensão da realidade que vai além do meramente objetivo e além do raciocínio científico. Ela permite uma espécie de identificação entre o sujeito e o objeto, e esse é um aspecto que será explorado ao longo do poema. Coleridge também desenvolve nos seus textos de crítica literária a ideia da voluntária suspensão da descrença, ou seja, a noção de que quando lemos uma obra poética ou uma obra literária em geral, por mais que apareçam vários fatos extraordinários, absurdos, impossíveis, nós voluntariamente suspendemos a nossa descrença, ou seja, a gente acredita por um breve momento que seja na realidade daquilo que está sendo contado. Com isso, Coleridge demonstra também o papel ativo do leitor no processo da leitura. O leitor entra dentro da obra literária na medida em que ele começa a assumir como uma verdade possível os fatos extraordinários que estão sendo narrados na obra literária. Então eu vou comentar alguns elementos da história, usando como ilustração as imagens do artista escocês William Strang, como, por exemplo, este frontispício para uma edição da Balada do Velho Marinheiro de 1896. A narrativa se inicia com um casamento. Então há 3 convidados que estão passando e um deles é detido pelo velho marinheiro. Como se lê no poema, eis um antigo marinheiro e ele para um de 3. Pela barba branca, o olho em brasa, por que é que me detens? O noivo abriu as portas, sou parente, entre os convivas se comemora, a festa é agora, escuta o som dos vivas. Ele o segura com a mão magra. O barco, disse,
Tonto de barbas brancas, sai, me solta. A mão soltou de pronto. Ele o segura com o olho em brasa, o conviva em silêncio, escuta feito uma criança. O marinheiro vence. O conviva sentou nas pedras, só resta-lhe escutar. E assim seguiu o ancião, o nauta, de rutilante olhar. Enquanto o velho marinheiro, com esse olhar enlouquecido e rutilante, como diz no poema, segura o convidado, o casamento prossegue. Então narra-se também a procissão dos convidados, a presença da noiva, e a história é como que introduzida pelo som do fagote. O velho marinheiro prossegue na sua narrativa. Soprou o vento da tormenta, e era possante, atroz, golpeou-nos asa imensa ao sul, e veio atrás de nós. Proa imersa em mastros de viés, quem fuja berra os murros cruéis, a sombra do inimigo aos pés e abaixe-se. Veloz vogava a nave, forte o ar troava, e ao sul, sim, fomos nós. O barco dirige-se, assim, ao Polo Sul, a região antártica, onde eles encontrarão uma região repleta de gelo, de mistérios e de aventuras. Note-se que a ilustração de William Strang representa vários aspectos simbólicos que vão se fazer presentes no poema. Ao fundo se vêem as geleiras do Polo Sul, o albatroz, que será alvejado pelo marinheiro, e uma figura angelical que se destaca em meio às nuvens. O ilustrador assim dialoga com o universo simbólico de Coleridge, sem, no entanto, definir muito bem as imagens, deixando bastante para o observador completar. Em meio à difícil navegação pelas águas geladas, em meio aos icebergs e geleiras, aparece então a figura do albatroz, que é considerado como uma árvore benfazeja. No entanto, o marinheiro alvejará com a sua balestra, ou seja, com este elemento aqui, que em inglês se chama crossbow, ou seja, uma besta, o albatroz. E isso, na verdade, sem razão nenhuma. O crime de matar o albatroz, essa ave benfazeja, essa ave que trazia bons augúrios para o barco perdido nas imensidões geladas do Polo Sul, permanece completamente inexplicado. Os companheiros do navio censurarão o marinheiro por seu crime. Eu fiz algo infernal que traz desgraça e que horroriza. Todos gritavam: mataste a ave que fez bulir a brisa. Ah, miserável, matar a ave que fez bulir a brisa. O navio então será impelido para o norte e chegará à região do Equador, onde ficará parado em meio ao mar, no meio de uma grande calmaria que levará todos os marinheiros a uma situação de sede e desespero. Água, água por todo lado, e as pranchas a encolher. Água, água por todo lado, sem nada que beber. O marinheiro, então, será castigado pelos seus companheiros. Ah, infeliz, que olhares maus te viu, de velho e de moço. Não uma cruz, mas o albatroz puseram no meu pescoço. Após um longo período de sede e privações, os marinheiros são visitados, então, por uma estranha aparição, que é um barco, quase que um esqueleto de um barco, que é habitado por dois personagens, a morte e a vida em morte. São as balizas dele, grades, porque o sol vê olhar, e a mulher é a tripulação, e aquele, morte? Há dois, então? Morte e ela formam um par? Boca vermelha, olhar fatal, cabelo ouro amarelo, tez branco lepra, o sonho mau da vida em morte era ela, mal que engrossa o sangue e gela. Após essa macabra visita, cada um dos marinheiros cai morto, com exceção do velho marinheiro, o nosso narrador. Cada um sem ai, sem suspirar, volveu no rosto com horror e maldição no olhar. 4 vezes 50 vivos, sem ai, suspiro algum, num baque enorme, massa informe, tombaram um por um. Sem corpo, cada alma buscou fortuna ou infortúnio, passou por mim unindo, assim como a balestra une. Coleridge compara, então, o voo da flecha desferida pela balestra com as almas que partem dos corpos caídos nesse barco assombrado e amaldiçoado. Não à toa, a construção onírica e fantástica de Coleridge terá grandes ressonâncias culturais até os dias de hoje. A sua influência se estende desde Edgar Allan Poe,
com a narrativa de Arthur Gordon Pym, que não seria possível sem o precedente da balada do velho marinheiro, assim como também o cinema de entretenimento. O poema de Coleridge, passando pelas ilustrações de Gustave Doré, passando também pela narrativa de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, e com ressonâncias também no Frankenstein de Mary Shelley, chega então até o cinema de entretenimento com a franquia Os Piratas do Caribe. E inaugura, assim, uma vertente do gótico e do fantástico literário, cujo cenário não é mais a abadia ou o castelo medieval, mas sim as longínquas regiões do oceano, habitadas por monstros, por assombrações e pelo sobrenatural que se manifesta na natureza. Com isso encerramos esta aula sobre a balada do velho marinheiro de Coleridge, para cuja leitura eu convido a todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. All that the monkey can climb, the more he shows his tail. Call no man happy till he dies.